Olá! Queria-vos falar sobre a situação que se passa em Sintra nos dias de hoje. Talvez até conheçam alguém que tenha ido por lá, passado por lá este verão e tenha-vos falado das situações de trânsito caótico que se passam e então queria-vos apresentar um pouco deste tema, as razões pelas quais isto tudo se passa e também dar umas sugestões sobre como resolver esta situação. Sintra é uma terra muito próxima de Lisboa, que atrai anualmente cerca de 6 milhões de turistas, o que dá uma média diária de mais de 16 mil visitantes. Estes turistas são atraídos pela sua beleza natural, pelas suas iguarias doces, tal como os travesseiros ou as queijadas, e acima de tudo também pelos seus fantásticos palácios e castelos e história também. Por experiência própria, sei que os monumentos mais procurados em Sintra pelos turistas são o Palácio da Pena, o Castelo dos Mouros, a Quinta da Regaleira e depois Palácio de Monserrate, Cabo da Roca, as Anhas do Mar. Há vários outros lugares que eles também gostam de ir, mas que não representam um problema tão grande para o funcionamento do trânsito. Em dias normais, à chegada a Sintra, os turistas deparam-se com esta situação de ter que escolher a forma como vão passear-se por esta terra e passar o seu dia. Ora, eles podem então escolher entre transportes públicos, porque há autocarros que os podem levar a todos os monumentos, podem optar pela animação turística, que é onde eu trabalho, ou seja, pode ser passeios, excursões guiadas por um guia local, feitas em vários tipos de viaturas, podem ser tuk-tuks, podem ser carros descapotáveis, podem ser jipes, podem ser carrinhas de 9 lugares para famílias maiores, entre outros. E depois podem também fazer a sua visita por eles próprios, indo a pé, pelos vários trilhos que existem disponíveis para caminhadas, ou podem mesmo trazer o seu próprio carro e navegar pela serra até encontrar o seu destino, pode ser o Palácio da Pena ou a Quinta da Regaleira. Depois, aí sim, encontram um dos grandes problemas, que é estacionar e encarar as filas para entrar nestes monumentos. Vamos então aqui aos prós e aos contras de cada uma das opções que os turistas têm para visitar Sintra. Então, se eles escolherem ir nos transportes públicos, nos autocarros, o grande ponto a favor aqui é mesmo o preço. Apesar dos autocarros que se encontram em Sintra praticarem um preço bastante acima da média do país, por exemplo, o autocarro que liga o centro histórico até ao Palácio da Pena custa 6,90€ por passageiro. Mas depois, além do preço ser o grande pró desta modalidade, depois vão ter muitas dificuldades em termos de as filas que vão encontrar, primeiro para apanhar o próprio autocarro, como depois à porta dos monumentos, os autocarros deixam-nos sempre junto às entradas principais, onde vão basicamente ter que ficar ali na fila à espera para comprar os bilhetes, e depois é o tempo gasto nestes transportes e em geral a confusão que se gera para apanhá-los e mesmo dentro do autocarro muitas vezes vai muito cheio e pode ser desconfortável para as pessoas. Depois, com a animação turística é uma coisa totalmente diferente. Geralmente vai-se poupar muito mais tempo, porque basicamente, por exemplo, num passeio de 2 horas já se consegue ver quase a serra inteira e todos os seus monumentos, embora seja apenas por fora. Mas muitas vezes no final de cada passeio nós podemos ajudar o turista a comprar os bilhetes para o monumento que quiser visitar, de forma a que não tenha que esperar nas filas, e além disto, normalmente eles gostam de interagir com as pessoas locais, que somos nós, e também geralmente temos carros e veículos bastante fora do comum. É mais divertido para quem está de férias, como no meu caso eu trabalho com um carro descapotável. As pessoas normalmente gostam muito dessa modalidade também. Depois, se eles forem por eles próprios, aí sim é que começa a haver muitos problemas, porque se forem a pé é muito fácil perderem-se pelo caminho, mesmo utilizando aplicações como a Google Maps. Muitas vezes os caminhos são confusos de interpretar para quem nunca lá esteve, além das distâncias serem bastante grandes e cansativas para muita gente. Ou então, se levarem o seu veículo privado, um carro de aluguer ou alguma coisa assim, em primeiro lugar, mais uma vez, mesmo com o GPS, Google Maps,
é fácil perderem-se nas estradas da serra e, em segundo lugar, o próprio estacionamento junto aos monumentos, em alguns deles é praticamente impossível. Dou-lhes o caso da Quinta da Regaleira, que é muito procurada pela grande maioria dos turistas e que praticamente não dispõe de estacionamento cerca da sua entrada, e então é muito complicado para um turista que queira visitar. Agora, como resolver esta situação do trânsito infernal que se passa em Sintra todos os dias, do estacionamento complicado? Na minha ótica, honestamente, tendo 4 anos de experiência a trabalhar em animação turística em Sintra, eu diria que as estradas da Pena e a N375, que passa pela Quinta da Regaleira, Palácio de Setiais e Palácio de Monserrate, deveriam estar limitadas à entrada apenas de transportes públicos, de veículos de animação turística e dos residentes, e mais ninguém. Agora, isto pode parecer um pouco drástico, mas a realidade é que, tendo estas estradas abertas à circulação de qualquer viatura, o que acaba por acontecer é que a grande maioria das viaturas que circulam são de aluguer por turistas, que acabam depois a ficar um pouco perdidos. Muitas vezes são pessoas que vêm de países onde não estão habituados a estradas com o nível de inclinação que nós temos lá em Sintra, ou seja, acabam por demorar muito a estacionar, a perderem-se, não saberem por onde é que querem de facto ir, e então isto sim é a verdadeira razão do trânsito. Agora, vocês podem estar a pensar, não é nada disso, são os tuk-tuks que causam o problema. Isso é um argumento que se ouve muito dizer, sobretudo da parte dos portugueses, porque qualquer pessoa que vá naturalmente de carro e fique presa atrás de um tuk-tuk que vai mais devagar porque vai mostrar coisas ou porque vai numa subida muito inclinada, pode ser bastante frustrante. No entanto, digo-vos de experiência própria que se não houvessem tuk-tuks em Sintra, apenas os polícias que estão espalhados pela serra a tentar ajudar a fluidez do trânsito a funcionar melhor, não seria suficiente. O que acontece muitas vezes é os turistas estão a parar em lugares onde não podem, onde podem até impedir a circulação dos autocarros, e muitas vezes temos que ser nós, a animação turística, tuk-tuks inclusive, a parar e a comunicar com os turistas e dizer, por favor, não pare nesse lugar, porque vai fazer com que o autocarro não passe e, por consequência, criar um trânsito infernal por toda a serra. Se de facto for impossível fechar o acesso às estradas da serra para veículos privados, então queria também dar a sugestão de criar umas placas eletrónicas à entrada de Sintra que informem os veículos privados do número de lugares disponível junto a cada monumento. Se eles chegassem e vissem lá Quinta da Regaleira, 0 lugares, Palácio da Pena, 3 ou 4 lugares, Castelo dos Mouros, 2 lugares, se eles tivessem este tipo de informação disponível à chegada à Sintra, isso iria prevenir que muitos deles sequer tentassem levar lá os seus carros e provavelmente faria dos estacionamentos grandes criados junto à entrada de Sintra, cerca de vários dos acessos, faria com que estes estacionamentos fossem mais apelativos para quem chega à Sintra, porque o que acontece hoje em dia é um turista vai a guiar para Sintra, vem de Lisboa pelo IC19, tem lá a placa eletrónica e diz 50 lugares disponíveis no P1, 60 lugares disponíveis no P2. Os turistas não querem ir para o P1, não querem ir para o P2, eles querem ir para a Quinta da Regaleira, para o Palácio da Pena, para o Centro Histórico, para o Castelo dos Mouros e por aí fora. Portanto, sejam lógicos. Há que, antes de tomar estas decisões, há que pôr-se na pele do cliente-alvo que vai a Sintra todos os dias e saber o que é que eles procuram. Portanto, acho que desta forma seria mais fácil também prevenir grandes momentos de trânsito que ocorrem quase diariamente pela Serra de Sintra. Em terceiro lugar, existe também, claro, o problema de como controlar esta atividade. São tantos os tuk-tuks que por ali circulam, são tantas as carrinhas de 9 lugares, são tantos os jeeps, são tantos os carros descapotáveis. Como é que vamos controlar esta atividade? E eu queria fazer aqui uma sugestão, que seria a criação de uma inscrição na Câmara Municipal
em que cada empresa teria de se dirigir com os seus veículos, com os seus condutores e com a sua licença RENAT, ou seja, Registro Nacional de Agentes de Animação Turística, e então nessa situação seria criado, como por exemplo um selo que se colocaria nos veículos para que estes então fossem reconhecidos pelas autoridades competentes e lhes fosse dada permissão para circular por toda a serra. Esta inscrição era alguma coisa que poderia, sem dúvida, ter um valor simbólico. Acho que ser gratuita também não faz muito sentido, mas não pode ser um valor astronómico, não pode ser um valor que estas, em muitos dos casos, microempresas não consigam de facto pagar e portanto acho que tem que ser uma coisa acessível a toda a gente. Isto são empresas que, apesar de muitas delas serem pequenas, como eu, por exemplo, que trabalho por mim próprio e sou eu, única e exclusivamente, muitos de nós temos grandes reconhecimentos na internet, como por exemplo em sites de viagens como o TripAdvisor, de 5 estrelas, temos a opinião escrita pelos turistas que passaram por nós, da vantagem que foi estar connosco e ver a serra desta forma interessante, e isto só prova que de facto nós fazemos falta e que de facto é uma opção viável para muitos dos turistas, é do interesse deles e é claro do nosso interesse, de nós trabalhadores, nós Portugal. É importante que os turistas venham para cá, saiam de cá satisfeitos, para que quando voltem aos seus países informem as suas famílias, os seus amigos, de que Portugal e Sintra são lugares que de facto valem mesmo a pena vir visitar, vir conhecer, vir passear. Isto porque Portugal está a viver muito do turismo. Foram criados inúmeros postos de trabalho nos últimos anos, graças ao crescimento do turismo que Portugal tem de facto experienciado recentemente. E portanto, este desenvolvimento turístico tem que ser sustentável, tem que funcionar bem, as pessoas têm que ter as opções e não podem simplesmente estar presas a opções únicas, onde vão ter inevitavelmente de esperar em filas e ter situações destas que podem ser desconfortáveis para a maioria deles. Por fim, queria também falar aqui um pouco da situação dos perigos de incêndio que existem em Portugal. Neste momento, quando é emitido um alerta laranja ou vermelho na zona da Serra de Sintra, o que acontece é que as estradas ficam fechadas por segurança e faz todo o sentido. No entanto, na realidade aquilo que se passa não é bem o que seria de esperar. Portanto, o acesso a lugares de alto risco como o Palácio da Pena ou o Castelo dos Mouros, a estrada que leva a estes lugares continua a ser utilizada, mas única e exclusivamente pelos autocarros. Agora, eu acho isto de uma tremenda injustiça. Se está fechada para uns, está fechada para todos. Porque se há perigo para uns, há perigo para todos. Não faz sentido abrir excepcionalmente aos autocarros e não à animação turística, aos Ubers. Eu não percebo esta incoerência. E além do mais, há estradas como a estrada N9-1 que também passa pelo Parque Natural, passa pela Lagoa Azul, pela Penhalonga e vai ligar à Malveira da Serra, já quase perto da praia do Guincho, em Cascais. E é uma estrada que tem muita floresta, muita natureza, seria também uma zona de alto risco, tal como a estrada que leva até ao Palácio da Pena. No entanto, esta estrada não está fechada. Portanto, mais uma vez, revela alguma falta de coerência. Se fecham uma estrada, fechem a outra. Não fechem só umas. Isto leva-nos um pouco a crer que existe aqui algum jogo de interesses um pouco estranho. É natural que uma pessoa como eu, que trabalha em animação turística e que se sente injustiçada numa situação destas, comece a pensar que alguém está a sair favorecido desta situação, porque as únicas estradas que de facto estão fechadas são as que dão acesso aos vários monumentos e pontos de interesse da Serra, enquanto que as estradas que, apesar de passarem por zonas de risco, mas que já não levam a nenhum monumento, continuam abertas a qualquer um e são perfeitamente possíveis de circular. Isto não faz qualquer sentido, lá está mais uma vez a falta de coerência,
E o que nós pedimos é sejam coerentes. Ou seja, se deixam os autocarros passar, deixem-nos a nós passar. Se não nos deixam passar, então não deixem os autocarros, e se fecham uma estrada, fechem todas. É a única coisa que se pede. Acho que é lógico que qualquer um consegue entender esta situação, e espero que este vídeo alerte para esta situação e que de facto se possa resolver o mais brevemente possível. Acho também que, se de facto os conselhos que eu dei para o melhor funcionamento da Serra de Sintra fossem para a frente, esta situação do alerta laranja seria muito mais fácil de lidar, porque não havendo a circulação de viaturas privadas por todas as estradas da Serra, então seria muito mais fácil controlar onde é que anda cada veículo, em caso de haver alguma emergência, e mesmo havendo uma emergência, os veículos dos bombeiros poderiam de facto chegar aos locais dos incêndios com uma maior rapidez, pela inexistência de trânsito, e portanto combater qualquer situação de emergência de uma forma muito mais eficaz, e pondo muito menos pessoas em risco. Portanto, obrigado por terem gasto o vosso tempo a ver este vídeo. Espero que isto de facto alerte para esta situação. Partilhem este vídeo com toda a gente possível, porque de facto esta injustiça não pode continuar. Todos nós queremos poder visitar Sintra de uma forma tranquila e segura, e também queremos proporcionar a melhor experiência possível a todos os turistas que nos visitam, porque de facto Portugal vive muito do turismo que tem, e esse aí é o caminho para um futuro positivo para o nosso país. Obrigado e até à próxima.